Irmãos e irmãs queridos, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui em Nazaré, no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, chegando na tua casa, com um tema muito interessante e importante no dia de hoje. Vamos falar de filhos adotivos. Deus nos ama e quer nos amar através do amor humano, do amor das pessoas, dos irmãos e irmãs que se abrem à vida, que se abrem ao amor. Mas para introduzir esse tema, quero ler um trecho do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 15. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravado na palma de minha mão, tenho sempre sob os olhos tuas muralhas. É com a palavra de Deus que vamos ouvir o testemunho de Daniele Oliveira, a Dani, da Canção Nova, que nos vai contar a sua experiência. É uma história realmente muito forte. Diz a Escritura: tire as sandálias para entrar na vida do irmão, das irmãs, que se abrem. Vamos escutar o testemunho da Dani, a nossa amiga que trabalha com a gente aqui no programa, porque é da equipe do programa Em Casa com a Sagrada Família, dando o seu testemunho. Estamos aqui com a Daniele Luiza. Nós chamamos ela de Dani, por isso é melhor, vou chamar todo o programa de Dani, não? Porque é da comunidade Canção Nova, carioca, carioca da Gema, do Rio de Janeiro. A Dani é missionária da Canção Nova, é da nossa comunidade, é da equipe de produção do programa Em Casa com a Sagrada Família. Então, realmente não é fácil entrevistar os colegas de trabalho. Vamos tentar, Dani. Vamos tentar. Dani, missionária da Canção Nova. Como você conheceu a Canção Nova e por que o consagrasse a Deus? Eu conheci a Canção Nova no meu grupo de jovem, isso em 95, 96. E as formações do nosso grupo de jovem, o coordenador na época, ele levava as fitas de vídeo do Padre Jonas para que nós fizéssemos as formações. E foi dessa forma que eu conheci a Canção Nova, em 95, 96. E sempre me chamou a atenção o jeito que o Padre Jonas falava, o jeito que ele falava de comunidade, o jeito que ele falava: a comunidade é um saco de gatos, que os gatos ficam lá dentro, se arranham, mas se amam, porque servem a Deus. E eu, gente, que negócio de gato, saco de gato é esse? E sempre me chamou a atenção. E eu só fui na Canção Nova, no acampamento, em Cachoeira Paulista, em 97. Então, nós ficamos de 95 a 97 no grupo de jovens, tendo formação através de fita, de vídeo na época, né? Hoje em dia a gente nem usa mais, mas foi assim, dessa forma que eu conheci a Canção Nova, na minha paróquia. Na tua paróquia. Aproveitamos para mandar um grande abraço para todos os nossos irmãos e irmãs do Rio de Janeiro. Sim. Sou muito ligado ao pessoal do Rio, viu? A Arquidiocese, ao Dom Orani, o Cardeal Orani, sim, que é um grande amigo, os padres lá da Arquidiocese. Eu gosto muito deles, sim. Então fico muito emocionado. Os cariocas são assim, não porque eu sou carioca, né? Mas é um povo simpático, acolhedor. Esse extraordinário, não? Bem, Dani, falar de ti. Eu falei que no início do programa que não é fácil, não, entrevistar os colegas de trabalho, como nós trabalhamos juntos. Mas você é filha adotiva. Sim, sou filha adotiva. Filha adotiva de mamãe Cleusa, que era viúva, sim, e papai Walter. Isso mesmo. Filha adotiva. Você quer partilhar um pouco com a gente essa história? Sim, posso partilhar com grande alegria, né? Porque eu digo para todo mundo, a minha mãe foi a melhor mãe do mundo, né? E quando eu falo mãe, a princípio eu falo da minha mãe que me adotou, né? A Cleusa Luiza, né? Que me adotou. Eu fui adotada, eu era bebezinha, né? Eu tinha 2, 3 meses mais ou menos. E a minha mãe, ela não podia ter filhos, ela já era viúva porque ela tinha em torno de quase 50 anos quando me adotou, então ela não podia ter filhos e ela
casou, perdeu o seu esposo e depois é que eu apareci na vida dela e ela falava, né, o meu presente, me chamava de presente, princesinha. E depois eu crescendo com aquilo, eu falei assim, nossa, eu realmente fui um presente para minha mãe, mas ela precisou abrir o coração e me aceitou como filha, né? Ela não me gerou no útero, não foi biologicamente, mas me aceitou no coração. E ela foi assim uma mãe fantástica e padre, ela era pobre. A minha mãe, ela não tinha condições financeiras de ter uma criança, de ter um filho, porque eu lembro até uma situação que os meus brinquedos, alguns brinquedos, a minha mãe pegava no lixo. Chegava em casa, lavava e colocava lá e tal. Ou seja, ela era pobre. A minha família é até hoje uma família pobre. E nem por isso ela deixou de me amar profundamente, deixou de suprir as necessidades, né? Seja emocionais, sejam físicas, materiais, né? Então, assim, a minha mãe foi a melhor mãe do mundo e uma mãe que me adotou, né? Porque com o papai Walter não eram casados? Não, eles não eram casados. E é interessante que eu, como criança, não entendia muito bem por que que ele era meu pai. Eu tenho o nome dele na minha certidão de nascimento. Eles eram amigos. Ele ia na minha casa, de vez em quando ele levava um biscoito que eu gostava, uma coisinha assim. Só que eles não beijavam, né? Não pegavam na mão. Eu falei, gente, eles não são nem namorados. E os meus amiguinhos na escola tinham os pais que eram pais, que eram casados, eram um casal. Então, assim, aquilo me chamava atenção, porque o meu pai, ele era amigo da minha mãe. Ou seja, a providência de Deus, ela agiu em tudo na minha vida. A providência foi abundante, porque eles eram amigos e ele só me adotou. Para quê? Para que eu tivesse um nome, para que quando a minha mãe me levasse no hospital, porque ele era militar, então eu tinha os direitos dele. Então, olha a providência, foi assim, abundante na minha vida, porque quando eu ia no hospital, eu poderia usar aquilo que vinha dele, no caso. Seria na hora de comprar um remédio, seria na própria escola. Então, assim, eles eram só amigos. Então, podemos dizer que mamãe Cleusa Sim. e papai Walter, providência de Deus? Completamente providência de Deus. Mas há 11 anos mora mamãe Cleusa. Não foi nem há 11 anos, né? Quando eu tinha 11 anos de idade. Quando você tinha 11 anos. Quando eu tinha 11 anos de idade, ela faleceu. E eu era criança, né? Uma criança. E eu perdi, assim, naquela época, era como se eu tivesse perdido a única coisa que eu tinha na vida, porque nós morávamos sozinhas, né? Porque o meu pai só ia de vez em quando em casa, então eu perdi a minha mãe, perdi tudo, né? E a minha mãe me tratava assim, ela me levava no balé, isso tudo ela conseguia bolsa, conseguia de graça, porque ela procurava, a gente saía de madrugada de casa no sol andando. E a minha mãe, ela tinha muitas doenças, uma das doenças que ela tinha era lúpus, e aqui assim no peito dela abria tipo uma flor grande assim, da doença, né, do caso do lúpus que ela tinha, ela não podia andar muito no sol, então eu lembro que a gente saía de madrugada de casa com o guarda-chuva aberto para ela não pegar sol, e ali ela ia na escola, se precisasse de um livro, ela não tinha condições de comprar o livro, ela ia pedir para a professora, pedia para o diretor, e no balé, eu fazia sapateado, eu fazia jazz, eu fiz canto, eu fiz tudo, mas tudo sem que ela tivesse o dinheiro para pagar. Mas ela ia, conseguia a bolsa, porque ela queria me dar o melhor. E só que eu perdi a minha mãe com 11 anos, né? Então, assim, muito nova, né? Eu fiquei com a minha tia também, providência de Deus, que era irmã da minha mãe. Foi a que me criou, me teve até que eu entrasse para a Canção Nova, né? Então, assim, a minha mãe, ela fez tudo o que ela podia, né? Ela foi aquela que me introduziu na igreja. Minha mãe não era da igreja, minha mãe não era católica, ela tinha uma seita, mas ela me levava na igreja. Ela me levava na igreja e falava assim, você tem que ir com a melhor roupa, pega lá a sua melhor roupa, porque você tem que ir muito bonita, porque você vai para a igreja. Então eu cresci, eu perdi a minha mãe com 11 anos, mas os valores, eles vieram. Eu trouxe da minha mãe os valores, né? Porque eu ficava pensando, falei, poxa, minha mãe me adotou, eu não tinha condições, ela era pobre, e eu perdi com tão pouco tempo de vida, com 11 anos. Mas aí eu descobri o porquê, porque se a minha mãe, ela me preparou para que hoje eu pudesse ser uma consagrada da Canção Nova. Esse foi o grande preparar da minha mãe na minha vida, porque a providência, ela regeu desde o início, como rege até hoje, a começar lá de trás da minha mãe. Obrigado, Dani, por você
condividir, não compartilhar, a palavra em português é essa, não? Compartilhar essa experiência de vida que eu estou um pouco emocionado realmente, porque como Deus te quis, não? Como diz o profeta Jeremias, já no ventre da minha mãe Deus me quis. Por isso realmente é um testemunho muito bonito teu para tantas pessoas que estão nos acompanhando, não? Que se fecha a vida e não abre o coração, a vida, ao Deus da vida. Por isso eu penso que a tua história é uma história de salvação. Eu lembro até que o Padre Jonas falou assim para mim uma vez, minha filha, isso em 2006, né, quando eu fiz o noviciado, eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, minha filha, a sua história eu não preciso rezar por você, eu só tenho que agradecer a Deus, porque você veio para a Canção Nova no tempo certo, no momento certo, e a sua história é uma história de superação. Porque tem tantas pessoas que se fecham a vida. Eu sou adotada, e como é bom você ter os pais, pessoas que se abram a isso, se abram à vida através da adoção. Quantos pais, quantas mães hoje têm algum problema que não pode gerar, ou é o pai que não pode e tal, enfim, ali o casal não pode, mas pode se abrir a vida, assim como as mães que querem abortar. Mas por que abortar? Gera aquela criança e depois entrega para um casal para adoção. Da providência, isso, não? Completamente. Bem, Dani, eu estou um pouco brocando, um pouco emocionado, porque para ver a tua serenidade, o teu sorriso, quando eu te conheci, quando você chegou aqui na Terra Santa, eu não sabia a tua história, não? E vendo sempre aquele sorriso, aqueles olhos que brilhavam de amor, não? Quando eu vi quando você fez aqui as tuas promessas definitivas aqui em Nazaré, e vendo essa história, eu fico emocionado, realmente. Não pode chorar, porque senão nós estamos no programa Em Casa com a Sagrada Família. Então vamos chamar os nossos cantores para que eu possa respirar um pouco. Padre Jordan e o Marcos Alan. Padre Jordan sempre não fala português, mas sempre presente no nosso programa com esse sorriso também. Então vamos lá, Padre Jordan, que vocês nos cantam para a Dani e para mim conseguir parar um pouquinho para continuar a entrevista. Hoje nós cantamos É belo louvar o Senhor, é belo cantar ao Senhor. È bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome, è bello cantare il tuo amore, è bello lodarti Signore, è bello cantare a te, tu che sei l'amore infinito, che neppure il cielo può contenere, sei fatto uomo, tu sei venuto qui ad abitare in mezzo a noi, allora è bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome, è bello cantare il tuo amore, è bello lodarti Signore, è bello cantare a te, è bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome, è bello cantare il tuo amore, è bello lodarti Signore, è bello cantare a te. Bem, deu tempo para respirar, para mim, não para ti, porque realmente é muito forte o teu testemunho, é muito forte, realmente. E depois, Dani, você procurou a tua mãe biológica, verdade? Depois que você já estava na comunidade Canção Nova. Como foi? O que te motivou a procurar a tua mãe biológica? É importante dizer que não foi assim fácil, né? Até porque quando a minha mãe, Cleusa, né, a minha mãe do coração, faleceu, e por nós só éramos nós duas, então aquele era um amor assim, nós dormíamos juntas, fazíamos tudo juntas, então assim, era um amor inseparável, digamos assim, então não foi fácil. Porque quando ela veio a falecer, eu me revoltei completamente com a minha mãe biológica sem eu nem conhecer. Eu falei assim, não é possível. A mulher me dá, isso era o que eu tinha na minha cabeça antes,
A mulher me teve, me deu, a outra ficou comigo, pobre, sem ter de onde tirar, me criou tão bem e morreu. Aí eu me revoltei, foi com a minha mãe biológica, né? Eu nunca vou querer conhecer. Eu andava na rua, eu via assim, aquela mulher tem cabelo enrolado, pode ser minha mãe. Eu andava assim no Rio. Eu passei uma parte da minha adolescência dessa forma. Eu olhava, tipo, um sinal que eu tenho no corpo, eu falei assim, aquela pessoa tem um sinal igual ao meu, será que é minha mãe? E foi muito difícil essa fase, durou algum tempo. E até que eu fui trabalhando isso dentro de mim, né? Não foi fácil, né? Depois que eu entrei para a igreja também, porque a minha mãe, né, do coração, ela me instruiu a isso, eu continuei. E lá eu fui vendo, não é bem assim, né? Houve um motivo pelo qual a minha mãe biológica me deu, então não é assim. Eu li livros de psicólogos de cura interior, fiz cura interior na igreja, fiz retiros de cura interior, até que muitos anos depois foi passando tempo e depois desse tempo eu falei assim, não é assim, né? Eu preciso dentro de mim perdoar, só que eu não havia perdoado ainda. Mas eu preciso perdoar. E eu comecei a rezar muito, pedindo a Deus que eu pudesse ter a graça de perdoá-la, porque eu precisava disso. E eu sentia dentro de mim que ela, mesmo sem me conhecer, ela também precisava do meu perdão. Talvez eu não conheça minha mãe nessa vida nunca, só no céu. Mas ela precisava do meu perdão. E eu fui, aí, né, veio o tempo da Canção Nova, caminho, eu entrei para a Canção Nova. Aí, quando eu, no meu 5º ano de comunidade, mais ou menos, eu morava na Missão de São Paulo. Não, no meu 6º ano de comunidade, eu morava na Missão de São Paulo. E surgiu a oportunidade de ir atrás até pelas redes sociais, na época por uma ferramenta que a gente usava muito na TV. E eu comecei a fazer, vou procurar. Só que eu não sabia nem o nome da minha mãe. Né? Aí também questão de ir em hospital, né? Eu fui no hospital que eu nasci, procurar arquivo, procura isso, procura aquilo. E eu fui chegando. Né? Fui chegando a um denominador comum, descobri o nome da minha mãe, né? Minha mãe biológica se chama Sueli, e eu descobri o nome dela, aí, enfim, para encurtar um pouco a história, fui até ela, né? Fui até ela, mas assim, como eu sou da Canção Nova, precisou as minhas autoridades me ajudarem, o padre na época, Padre Clóvis, junto comigo, em oração também, porque... Imagina, eu não sabia quem era minha mãe, não conhecia o nome, de repente eu soube o nome, eu descobri que eu tinha irmãos, porque a minha mãe, ela teve alguns outros filhos, nós somos 6, e ela deu os 6 filhos, né? E assim, eu não sabia onde estava nenhum, e como que faz, né? Aí fui chegando, cheguei a uma irmã, que hoje eu tenho contato com ela mora em Fortaleza, eu cheguei até essa irmã e ela já disse para mim, olha Dani, eu não quero procurar não, o pai nem a mãe. Se você for, eu vou com você. Eu falei assim, já tem uma porta aberta. E eu fui. Aí eu fui instruída a escrever uma carta para ela, né? Porque aí veio a fase do encontro, né? Um casal da Canção Nova, que me acompanhou bem de perto, ligou para ela e falando de mim, ela aceitou numa boa. Só que chegou o dia do encontro, né? Tal dia vocês vão se encontrar. Ela não quis, ela ficou assim um pouco agitada, nervosa, e não, eu não quero conhecer, porque a minha vida com os meus filhos são a partir do ano tal. E do ano tal, na verdade, eu não existia na vida dela, porque o meu tempo foi um pouco antes. Então eu entendi. Ela não quis me conhecer, ela não queria me conhecer. Graças a Deus, eu já tinha passado do momento da revolta, eu não me revoltei com ela. Na época eu fiquei triste porque eu falei assim, nossa, eu cheguei na vida dela pela 2ª vez e posso ter desestruturado a família, porque ela é casada e tem 2 filhos que ela teve depois de nós 6 que ela deu, né? Então eu falei assim, desestruturei a vida dela de novo. Aí eu fiquei meia angustiada numa fase, mas aí também em oração, o Padre Clóvis me ajudou muito, rezou por mim e passou dessa fase. Aí eu consegui o endereço dela, o Padre Clóvis, Dani, vai rezar nas suas adorações, pede uma inspiração a Deus e você escreve uma carta para ela. E foi o que eu fiz, escrevi uma carta para ela e pedi a Deus que eu fosse bem curta, mas que eu colocasse ali o essencial para ela. E ali eu perdoei a minha mãe. Eu nunca vi o rosto dela, talvez eu não veja. Sei onde ela mora, sei o endereço, é no Rio de Janeiro, mas ela não quer me conhecer. Hoje eu posso dizer, eu não tenho revolta nenhuma, mas ela tem um motivo dela.
Ela precisa passar pelo que eu passei, pelo mover de Deus que eu passei. Eu passei por todo um movimentar de Deus. Eu passei pela revolta, a perda da minha mãe, a revolta, o retornar ao coração de mãe, sem estar com a minha mãe do lado, o perdão. Só que ela não passou ainda por isso. E eu rezo por ela. É o que eu posso fazer. Bem, Dani, Deus é o juiz justo na justa retribuição. Quer dizer, tudo aquilo que nós não recebemos por uma forma natural, Deus nos dá em outro modo. Na Canção Nova, na igreja, muitas mães e pais você encontrou? Sim, muitas. Eu tenho mães cariocas, paulistas, e em todos os lugares assim que eu passei, graças a Deus eu tenho. Eu vou dar um exemplo só de uma senhora que mora em São Paulo. Ela passou por uma dificuldade de câncer. Ela é uma belezinha, Dona Tereza é o nome dela. E ela até hoje, eu passei por São Paulo, eu já estou aqui na Terra Santa há 2 anos e alguns meses. E ela manda, eu vou mandar um negocinho para você passar na unha, porque eu lembro a cor que você usava, você é minha filha, e chora, e liga às vezes, e chora, eu tô com saudade de você, porque você é minha filha. E ela me tem como filha mesmo. E ela passa por alguma dificuldade, não conta para Patrícia não. Patrícia é a filha dela. Ela, eu só tô contando para você, porque você é minha filha do coração. Então, assim, ela é uma das mães que eu tenho, né, a Dona Tereza. Você não pode emocionar. Para terminar esse programa, que não é fácil hoje, penso que as nossas lágrimas são de gratidão a Deus. Sim. Pela tua vida, pela tua vocação. Penso que muitas pessoas estão curadas nesse momento, pessoas que não conseguem perdoar. Vamos terminando. Dani, uma mensagem para todos os casais que adotaram ou pensam de adotar um filho. Os casais que pensam em adotar. Não tenha medo, vá e adote mesmo. Se você tiver condições, adote 2, 3, não importa, mas adote. O filho que é gerado no coração não é mais importante que o que é gerado no ventre de sua mãe, mas é amado tanto quanto o outro. Então, Deus, ele é um presente. O filho que é tanto o filho biológico quanto o adotado são presentes que Deus coloca no teu caminho, coloca na tua vida. Então eu acredito assim que o maior chavão para aqueles pais que querem adotar é: não tenha medo e vá. Coragem, adote, porque é um presente que você vai ter. E olha que bênção, você vai poder cuidar daquela vida que você não gerou, mas você tem a graça de cuidar. Porque a graça maior foi dada por Deus. Então, você pode fazer a sua parte também. Bem, obrigado, Dani, pela tua testemunha, pelo teu testemunho. E vamos, com a ajuda dos nossos cantores, consagrarmos todas as famílias, de modo especial as famílias que adotaram filhos, aquelas que irão adotar, e todas as famílias do mundo, a Sagrada Família de Nazaré. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, salve Regina, salve Regina. Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, salve Regina. As lágrimas deste programa foram lágrimas de agradecimento. Lágrimas de agradecimento pelo dom da vida da Dani e de tantos outros filhos e filhas amados pelos pais adotivos. Realmente, vamos pedir para o Senhor tirar o medo do coração de tantos casais que ainda não adotaram os filhos. Que é o mesmo temor que teve São José quando acolheu uma paternidade diferente, aquela do Filho de Deus, e cooperou na história da salvação. Vocês, pais adotivos, você que tem o desejo de adotar uma criança, você pode cooperar na história da salvação, que continua na vida dos irmãos e irmãs, na história de cada um
que Deus ama na sociedade. Realmente é emocionante. Nós vamos continuar rezando pela Dani e por todos aquelas pessoas que tiveram a graça de ter um pai e uma mãe adotivo, como Jesus também aqui teve José, nesta casa da Sagrada Família. E nós vamos continuar rezando por todos. Vamos, em modo especial, lembrarmos as pessoas que escreveram para o nosso programa. Antes de iniciar, lembro sempre o nosso e-mail, sagradafamilia@cançãonova.com, e também a nossa página Facebook, onde você pode se comunicar com a gente, mandar os testemunhos e pedidos de oração. Vamos lembrar hoje de Sandra Furlan, de Itatiba, São Paulo, Brasil. Ela diz: fico grata e muito feliz por esse programa que nos traz a casa da Sagrada Família para dentro da minha casa. Por favor, peço que rezem pela minha saúde, do meu esposo Emerson, meus pais Nércio e Zaneide, ele está com câncer, pela minha irmã Sílvia e por todos da família. Obrigado e um abraço. Sandra, vamos rezar pela saúde da tua família, pelo bem de todos vocês. Vamos também rezar por Viviane Moraes. Ela diz: peço a intercessão de vocês pelo meu filho, João Felipe, de 23 anos, que cursa o 4º ano de Engenharia de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Itajuba. O Espírito Santo lhe guarde, guie e o direcione no caminho certo, no sonho que Deus tem para ele. E vai ser assim. O João Felipe vai ser muito feliz com as nossas orações e com o nosso amor. Mande sempre os vídeos de orações e nós vamos consagrar todas as famílias, a Sagrada Família de Nazaré, em modo especial hoje, as famílias que adotaram filhos, as famílias que têm esse desejo. O amor de Deus chegando por meio do teu amor a tantas pessoas necessitadas da tua mão, de um teu gesto para continuar a ópera da salvação. Jesus, Maria e José, em vós nós contemplamos o esplendor do amor verdadeiro e dirigimos-nos a vós com confiança. Sagrada Família de Nazaré, faz também das nossas famílias lugares de comunhão e cenáculo de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, nunca mais nas famílias se vive a experiência de violência, fechamento e divisão. Quem quer que tenha sido ferido ou escandalizado, conheça depressa a consolação e a cura. Sagrada Família de Nazaré, o próximo sino dos bispos possa despertar de novo em todos a consciência da índole sagrada e inviolável da família, a sua beleza no desígnio de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi, atendei a nossa súplica. Amém. E nós, hoje, com emoção, com tantas experiências fortes que nós tivemos no nosso programa de hoje, vamos te esperar na próxima semana no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, sempre levando na tua casa experiências de vida e de amor. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo.